Era uma vez, há muito, muito tempo, em um lugar bem longe chamado Egito. Um povo muito especial chamado Hebreu morava lá. Mas sabe, eles não eram muito felizes. Um rei, que era o faraó, não gostava deles e tinha medo que eles ficassem muito fortes. Por isso, ele deu uma ordem muito triste: que todos os bebês meninos hebreus fossem jogados no rio. Que tristeza! Mas uma mamãe, com um coração cheio de amor, decidiu proteger seu bebê. Ela fez um cestinho de palha, colocou seu bebezinho dentro, bem quentinho, e o deixou no rio, perto de uns juncos altos. Ela fez uma oração e esperou, confiante de que algo bom aconteceria. E sabe o que aconteceu? A filha do próprio faraó, uma princesa, foi tomar banho no rio e encontrou o cestinho. Que surpresa! Ela viu o bebê chorando e se apaixonou na hora. Ah, que bebezinho lindo! Ela pensou. E assim, o bebê foi salvo de um jeito muito especial. A princesa, que era muito bondosa, decidiu que ia cuidar daquele bebê como se fosse seu próprio filho. E adivinhem, quem a mamãe verdadeira do bebê chamou para ser a babá? A própria mamãe de Moisés. Que legal, né? Assim, ela pôde cuidar do seu filho no palácio. O bebê ganhou um nome especial: Moisés, que significa tirado das águas. Moisés cresceu no palácio do faraó, como se fosse um príncipe egípcio, com roupas bonitas, muita comida e o melhor ensino. Ele era muito inteligente e aprendia de tudo, mas, no fundo do seu coração, ele sabia que não era um príncipe egípcio de verdade. Ele sentia que pertencia ao povo hebreu, que ainda sofria muito trabalhando para o faraó. Mesmo no luxo, Moisés nunca esqueceu suas origens. Conforme Moisés crescia, ele começou a ver o quanto o povo hebreu sofria. Eles eram obrigados a trabalhar muito, muito duro, construindo grandes prédios para o faraó sem descanso e com pouca comida. Os capatazes egípcios eram muito bravos e maltratavam os hebreus. Moisés via a tristeza nos olhos do seu povo, e aquilo doía muito no seu coração. Um dia, ele viu um egípcio batendo em um hebreu sem motivo. Moisés ficou tão, mas tão bravo, que não conseguiu se segurar. Ele interveio para proteger o hebreu e acabou se metendo numa grande encrenca. O faraó descobriu o que Moisés tinha feito e ficou furioso. Moisés teve que fugir para bem longe, para não ser pego e punido. Ele deixou o luxo do palácio para trás e foi para um lugar desconhecido, triste, mas decidido a encontrar um novo caminho. Moisés fugiu para um lugar bem seco e cheio de areia, o deserto. Lá, ele encontrou uma nova vida e uma nova família. Ele conheceu um homem bondoso que tinha várias filhas, e uma delas, Zípora, se casou com Moisés. Eles tiveram filhos e Moisés se tornou um pastor de ovelhas. Ele passava seus dias cuidando dos animais, caminhando por montanhas e vales. Eram anos de paz e reflexão. Longe do palácio, longe do sofrimento de seu povo, Moisés se tornou um homem mais calmo e pensativo. Mas o coração de Deus nunca se esqueceu do sofrimento dos hebreus no Egito. Algo grande estava prestes a acontecer na vida de Moisés, algo que mudaria tudo de novo. Um dia, enquanto Moisés pastoreava suas ovelhas, ele viu algo muito estranho. Uma sarça, um arbusto comum do deserto, estava pegando fogo, mas não se queimava. As folhas e galhos permaneciam intactos, mesmo com as chamas. Moisés ficou muito curioso e se aproximou para ver. E sabe o que aconteceu? Uma voz começou a falar com ele do meio do fogo. Era a voz de Deus. Deus disse: Moisés, Moisés, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar onde você está é terra santa. Eu ouvi o choro do meu povo no Egito e quero que você, Moisés, vá até o faraó e tire o meu povo da escravidão. Moisés ficou com muito medo. Afinal, ele tinha fugido do faraó. Mas Deus prometeu que estaria com ele. Deus deu a Moisés uma missão muito, muito importante: libertar seu povo. Mesmo com medo, Moisés obedeceu a Deus. Ele voltou para o Egito, junto com seu irmão Arão, que o ajudaria a falar com o faraó. Moisés, que antes era um príncipe, agora estava ali como um mensageiro de Deus. Ele e Arão foram até o faraó e disseram: Deus, o Senhor dos Hebreus, manda dizer: deixe o meu povo ir. Mas o faraó
que era muito teimoso e orgulhoso, riu e disse: "Quem é esse Deus? Eu não conheço esse Deus, e não vou deixar ninguém ir." Ele até fez o povo hebreu trabalhar ainda mais, com mais sofrimento. O faraó era muito difícil de convencer. Mas Moisés sabia que Deus era mais poderoso que qualquer rei, e a batalha pela liberdade estava apenas começando. Como o faraó não quis ouvir, Deus começou a mostrar seu poder através de coisas incríveis, que chamamos de pragas. Uma a uma, coisas estranhas e assustadoras aconteceram no Egito. O rio se transformou em sangue, apareceram rãs por toda parte, depois mosquitos e moscas. Os animais ficaram doentes, as pessoas com feridas, caiu uma chuva de granizo e até escuridão total por dias. E mesmo assim, o faraó não deixava o povo ir. Ele era muito teimoso. Cada praga era um sinal de que Deus estava com seu povo, e que o faraó não podia lutar contra ele. O coração do faraó era tão duro que nem mesmo essas coisas terríveis o convenciam a libertar os hebreus. Mas a última praga seria a mais assustadora de todas, e mudaria tudo. A última praga foi a mais triste, e a que finalmente fez o faraó ceder. Deus disse que o filho mais velho de cada família egípcia morreria, mas que o povo hebreu estaria seguro se seguisse suas instruções. Eles deveriam marcar suas portas com sangue de cordeiro. À noite, a praga veio e levou a vida dos filhos mais velhos do Egito, inclusive o filho do faraó. Que desespero! O faraó e todo o seu povo choraram muito, e finalmente ele gritou para Moisés: Vão todos vocês, saia da minha terra, e levem seus rebanhos e tudo o que têm. Rapidamente, os hebreus se prepararam para sair, comemorando a sua liberdade. Eles sabiam que Deus tinha cumprido sua promessa e que a liberdade finalmente havia chegado. O povo hebreu, cheio de alegria e esperança, começou sua longa jornada. Milhões de pessoas, com crianças e animais, caminhavam para a liberdade, mas o faraó, que era muito instável, logo se arrependeu e decidiu ir atrás deles com seu exército e seus carros de guerra. Vamos pegá-los. Ele pensou. Os hebreus viram os egípcios se aproximando e ficaram com muito medo. À frente estava o grande Mar Vermelho, e atrás o exército do faraó. Não havia para onde ir, mas Moisés, confiando em Deus, levantou seu cajado, como Deus havia instruído. E um milagre aconteceu. As águas do mar se abriram, formando um caminho seco no meio. O povo hebreu atravessou o mar em segurança. Mas quando o exército egípcio tentou atravessar, as águas voltaram, engolindo os soldados e os carros do faraó. Que momento incrível! Deus tinha salvado seu povo de uma maneira espetacular. Depois de atravessar o Mar Vermelho, o povo hebreu estava finalmente livre. Eles cantaram e dançaram, agradecendo a Deus pela sua libertação. A jornada pelo deserto foi longa e cheia de desafios, mas Deus sempre cuidou deles. Ele os alimentou com um pão especial que caía do céu, chamado maná, e fez água brotar da rocha quando tinham sede. Moisés os liderou por muitos anos, ensinando as leis de Deus e guiando-os em direção a uma terra prometida, um lugar onde poderiam viver em paz e liberdade. A história de Moisés nos mostra que, mesmo quando temos medo ou enfrentamos grandes desafios, com coragem e fé em Deus, podemos superar tudo e alcançar a liberdade. E essa é uma lição para todos nós, grandes e pequenos.